Olá, tudo bem? Vou dar Oi, boa tudo? noite, porque estamos gravando à noite, mas para quem estiver assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, professora Daniele, na nossa semana acadêmica dos cursos de Direito, do UniFTech. Prof. Daniele já é conhecida pela imensa maioria dos alunos e das diferentes unidades do grupo UniFTech, mas para que a gente registre, né, o seu currículo e sua passagem por tantas instituições e até mesmo pela trajetória do nosso grupo, lhe passo a palavra dando as boas-vindas e já pedindo que tu te apresentes. Vou te tutear, né, já pedindo que tu te apresentes para os nossos alunos. Então, tá bom. Muito obrigada. Boa noite, prof. Fernanda. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que os colegas vão assistir. Primeiro, muito obrigada, né, professora Fernanda, porque é sempre um prazer. A gente já se conhece de longa data, né? Desde lá do início em Novo Hamburgo. Nós somos as rainhas da cartolina, né? E isso é legal a gente trazer aqui para eles entenderem um pouquinho, né, da nossa história, enfim. E muito obrigada por poder estar falando aqui, né, na semana, na questão da mostra, né, que é super importante aqui para os alunos e tal, da iniciação científica. E então, me apresentando, né, rapidamente aqui, muito embora a grande maioria me conheça, né, meu nome é professora Daniele Weber Leal, eu sou do interior, sou de 2 irmãos, mas atualmente eu moro em Porto Alegre. Eu iniciei na UniFTech lá em 2019 com a professora Fernanda, em Novo Hamburgo. Atualmente estou na FTech Zona Norte daqui de Porto Alegre, iniciando mais um curso super legal. Em virtude, né, de algumas disciplinas serem online, tenho contato também com os alunos aí de Caxias, que são muito queridos, então a gente acaba tendo um contato com todos os alunos de uma maneira geral. Bom, além de professora aqui da UniFTech, sou professora de outras instituições, da graduação, pós-graduação. Atualmente estou terminando meu doutorado, até acho que é por isso mais que a professora Fernanda, né, me chamou assim para a gente fazer esse bate-papo, para mostrar um pouquinho, né, do dia a dia da pesquisa, da escrita, como é que faz, né, como é que é o dia a dia para compartilhar com vocês. Então, eu sou mestra e doutoranda, estou terminando meu doutorado pela Unicinos, em Direito Público, e além disso também sou advogada já há alguns anos, não vou nem falar quantos anos, né, Fernando, porque a gente, né, deixa assim. E então é sempre muito legal, né, compartilhar com vocês, trazer um pouquinho, né, da nossa experiência, para que os alunos também possam identificar os seus gostos, perceber o que é possível fazer a partir da graduação, quais que são os milhares caminhos que eles podem seguir. E então, né, para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso, basicamente é esse o meu currículo, né? Em virtude do mestrado e do doutorado, eu já publiquei diversos artigos, isso é uma questão que a gente tem que estar sempre, né, no dia a dia fazendo, né, Prof. Fernanda, ela também está nessa lida, né, então a gente tem que publicar artigo, tem que fazer resumo, por causa do mestrado e do doutorado também a gente publica capítulo de livro, né, enfim, são diversas participações, assim, nessa pesquisa acadêmica, então por isso que a gente a gente está aqui para compartilhar com vocês. Obrigada, prof, pela apresentação muito sucinta comparado com o seu currículo, mas assim os alunos já têm uma noção de quem tu é. Sabe que minha admiração pelo teu trabalho, pela tua postura, pelo teu poder investigativo é pública, né? Mas não podia deixar de registrar aqui também. E aí, essa nossa atividade, né, integrada da Semana Acadêmica Virtual e também a Mostra, tem como pauta escrita e arte no direito. E aí, os convidados foram convidados, realmente, os alunos e professores participantes da mostra por conta das suas atividades durante o semestre, e tu também estás engajada nisso, né? Mas, em especial, aqueles que nós escolhemos para as falas mais importantes, e aí tu estás no palco, nesse momento, representando um deles, foram escolhidos por conta do perfil, né?
que conciliam, escrevem histórias jurídicas de sucesso, escrevem conteúdos técnicos, mas também escreveram seus sonhos, fazendo com que eles sejam realidade. E é por aí que vamos hoje, né, na nossa pequena entrevista e bate-papo. E com isso, quero fazer já a primeira pergunta, prof, para que tu nos conte do doutorado, que é o momento atual de pesquisa, né? Qual que é o tema do doutorado? Como faz? Pensando que nós temos alunos que sequer sabem o que é uma pesquisa, qualquer um pode fazer, o que se faz, como são as aulas, que tu compartilhes com os alunos um pouquinho desse teu dia a dia, referendando especialmente a escolha do tema, né? E como ele está no teu cotidiano. Bom, então, a questão da gente acabar migrando, né, depois da graduação para a pesquisa na verdade, assim, é muito particular, né, do aluno. Enfim, claro que desde a graduação, o aluno que muito possivelmente vai migrar depois para a pesquisa, vai seguir na pesquisa, né, é aquele aluno que é aquele curioso, né, que ele é inquieto, que ele está sempre querendo descobrir um pouco mais, né, sobre todos os outros assuntos, enfim. E eu também sempre fui muito curiosa, né? Até hoje, eu acho que quando a gente consegue identificar num aluno essa curiosidade, sempre é muito interessante, porque a gente sabe, né, que ele é um potencial pesquisador, um pouquinho mais para frente, ou até participando da iniciação científica, que é o primeiro passo, né? Então, assim, um dos primeiros passos que a gente pode falar, assim, na pesquisa é que o aluno pode já, desde a graduação, iniciar na iniciação científica. Isso significa o quê? Já trabalhar em conjunto com os professores em alguns projetos de pesquisa dentro da instituição, né, que às vezes tem até fomento externo, né, do governo federal, enfim. E aí depois, né, ele já vai ao longo da graduação se enturmando, né, com a pesquisa do professor, vai auxiliando, já vai escrevendo resumos, né, daí o aluno vai lá, escreve, o professor corrige, enfim. E aí depois disso a gente vai numa escadinha, né, degrau por degrau. A gente sempre parece assim algo extremamente, a gente precisa se dedicar, né, a dedicação, principalmente agora, né, no doutorado, falando assim desse meu momento, né? O doutorado, então, é o último degrau, assim, dentro da área acadêmica. Depois tem o pós-doutorado, mas, enfim, não é bem... tem uma particularidade, né? Então, o último nível acadêmico, digamos que é o doutorado. Antes disso, tem o mestrado, que também é extremamente rico em pesquisa, né? Então, eu posso dizer assim, o doutorado, para mim, pelo menos, foi uma continuidade do mestrado. Tá? E aí, como é que eu fiz para escolher, né, o meu tema? Como o meu doutorado hoje é uma sequência, é um aprofundamento do que eu já vinha estudando no mestrado, eu acabei, então, levando mais adiante, né, uma linha de pesquisa que até é bem diferente, né? A professora Fernanda sabe que nós somos as diferentonas do direito, eu gosto bastante de pontuar isso, né? Porque a gente gosta do diferente, né? A professora Fernanda é super pesquisadora na área das novas tecnologias, da inteligência artificial dentro do direito, enfim, e eu também. Eu sou muito curiosa, vou bem para essa linha das novas tecnologias, mas a minha ainda é um pouquinho mais específica, porque eu estudo, então, nanotecnologias e direito. Ai, mas vocês vão perguntar assim, como assim nanotecnologia e direito? Calma que eu vou explicar. É diferente? É bem diferente, né? Mas o que acontece? Como qualquer nova tecnologia, a nanotecnologia, ela tem duas linhas, né? Tem tanto o lado positivo, né, de todas as novas tecnologias, por quê? Porque em virtude dessa nova ferramenta, né, de tecnologia que a gente utiliza a escala nano, enfim, essa nanotecnologia já apresentou, né, um potencial muito benéfico para medicamentos, né, para o meio ambiente. Então, a gente tem diversas pesquisas que nos mostram que a nanotecnologia, tá? Ela pode ter esse potencial muito benéfico na elaboração de novos materiais da engenharia, ou até de novos medicamentos na área da medicina veterinária, né? Esses cremes anti-age, né, que nós meninas usamos, e os meninos também, né? Por quê? Porque como tem uma tecnologia nano,
É como se aquela partículazinha do creme, ele entrasse ainda mais na pele, porque ele é tão, tão, tão pequenininho, né, escala nano, que então ele acaba entrando mais na pele e aí acaba fazendo um efeito maior, enfim. Então, a gente tem o lado benéfico dessa tecnologia. Mas, como qualquer nova tecnologia, também tem um outro lado. E é isso que eu também tento demonstrar com a pesquisa, né? Porque a gente só conhece o lado bom da tecnologia, da nanotecnologia, a grande maioria das pessoas. Mas a gente tem que verificar que do outro lado tem o risco, o potencial risco, né? Risco de dano, ou seja, que pode trazer algum dano para o meio ambiente, pode trazer algum dano para a saúde humana, e são essas as questões que não ficam tão claras, né? E nós aqui, então, pesquisando, né, sobre isso, a gente consegue pulverizar um pouco mais também a informação. Afinal de contas, pesquisa é ciência e ciência é informação, né, Prof. Fernando? E aí, então, a minha pesquisa, ela é mais ou menos nisso, é tentar fazer uma gestão do risco, ou seja, vamos tentar minimizar, vamos ver de que forma a gente consegue minimizar os riscos desta nova tecnologia, das nanotecnologias, né, no ecossistema, ou seja, no nosso dia a dia, na sociedade, até mesmo no meio ambiente, né? Só que, como o doutorado é uma pesquisa mais profunda ainda, e a prof. Fernanda sabe disso, então eu tive que fazer um recorte dentro do meu tema, que esse é o meu aspecto, o meu tema geral, fazendo um recorte, então, para a questão dos resíduos nanotecnológicos, ou seja, o que, que a gente faz com o lixo, né, que tem nanotecnologia, porque são aquelas embalagens de creme, de shampoo, né, embalagens de alimentos também, tem muitos alimentos que têm embalagem com nanotecnologia, aparelhos celulares que têm nanochip, então, assim, eletroeletrônicos, né? E o que que acontece? Depois que eles são descartados, eles são colocados, né, num lixo comum, digamos assim, só que como eles possuem nanotecnologia, e a gente já sabe pelos estudos que as nanopartículas podem causar um potencial dano ao meio ambiente e também à saúde humana, a minha preocupação é essa, como que a gente pode fazer essa gestão do risco destes nanomateriais que vão para resíduo, né, que afinal de contas ficam ali em contato lá com aquele trabalhador na reciclagem que vai fazer a reciclagem do lixo, ou até mesmo daquele tratamento de água residual, que também temos nanopartículas, por exemplo, se a gente for usar essas camisetas de dry fit de fazer esporte, sabe, Fê? Elas Sim. têm Não faço tecnologia alguma. esporte, mas lembro, assim, vagamente. Ah, claro, né? De vez em quando, né? Quando sobra um tempinho. Então, alguns materiais têm nanopartículas, e aí quando a gente vai lavar esses materiais, ficam nanopartículas na água. E aí elas vão lá para o lençol, a água residual vai para onde, né? Então são várias, e a gente pode falar de outras formas, né? A incineração também de materiais que contenham nanopartículas, para onde que vai essas nanopartículas? Vai para o meio ambiente, né? Se vai ser incinerado. Então, são todas essas preocupações com os resíduos nanotecnológicos que eu estou tentando encontrar uma alternativa, né? E onde é que entra o direito nisso? Entra da seguinte maneira, porque o que acontece, né, Fernanda? Se a gente não tem legislação, e a gente sabe que a lei, por mais que ela seja necessária, quando a gente está falando de novas tecnologias, a gente sabe que a nova tecnologia ela é muito mais acelerada que a lei em si, né? O direito ele Sim. não está no mesmo passo que as novas tecnologias. Então, uma vez que não tem legislação para este novo tipo de tecnologia, o que sai, então, falar de resíduos dessa nova tecnologia, eu estou tentando encontrar uma alternativa com que o direito, através de um outro mecanismo, consiga regular de alguma forma, ou pelo menos fazer essa gestão do risco nanotecnológico. De que forma? Por lei? Não, porque a lei a gente sabe que tem todo um processo legislativo mais lento, né? Demora anos, então até o momento que aquela lei, eventualmente, se ela fosse promulgada, já ia estar a nanotecnologia ia estar em outro patamar, né? Essas outras áreas da ciência já iam estar bem mais aceleradas, e aí aquela lei que deveria vir para auxiliar já ia estar obsoleta, né? Então, quando a gente está falando de novas tecnologias, a gente enfrenta esse dilema, né, do direito como ele está hoje
e, né, essa outra dinâmica das novas tecnologias. Então, o que eu estou pensando, né? Estou mega resumindo, mas também, senão ficaria até amanhã falando, né? Mas, enfim, resumindo, o que eu vou propor? Eu vou propor que, através de um outro instrumento com potencial regulatório que não seja lei, né, eu vou propor, então, que a gente se utilize de outro mecanismo que tenha um potencial regulatório, tá? Para que a gente, então, possa, de alguma forma, vincular e para que a gente siga um procedimento de descarte destes materiais, tá? E, aliada a isso, que isso eu propus já no mestrado, estou propondo agora no doutorado que a gente possa implementar, né, a chamada economia circular, que também é bem utilizado, bem difundido na Europa, né, de uma maneira geral. E o que significa isso? A gente realizar de alguma forma com que todos os materiais, com que tudo que a gente utilize na nossa economia, ela fique circulando por mais tempo dentro da sociedade. E não simplesmente vou pegar, vou utilizar, pum, vou jogar fora. Não, é tentar implementar com que esse ciclo de vida de todos os materiais, de tudo que a gente utiliza, que a gente coloque ele circulando por o maior tempo possível. Afinal de contas, enquanto que está circulando, a gente está conseguindo controlar, né, de alguma forma, e não somente despejando lá, né, o resíduo e deixando ele lá, por exemplo, num aterro, né, vamos supor assim. E aliado a isso também, estou fazendo, né, uma comparação com um projeto de lei, aí de novo vinculando o direito mais formalzinho, né, tem um projeto de lei de rastreabilidade de de resíduos perigosos, tá? Resíduo perigoso, ele é, né, já tem uma atenção maior, né, do direito ambiental e tal, só que eles estão propondo, tem uma proposta de lei para rastrear esses resíduos perigosos, assim como acontece com a carne, né, Fê? A gente sabe que a carne, ela é rastreável hoje, né? Então, dessa mesma forma, eles estão propondo que todos os resíduos perigosos sejam rastreados. Então, eu estou tentando fazer um paralelo que com esses resíduos com nanomateriais, eles também possam seguir, né, essa ideia de rastreabilidade que já estão propondo através de um projeto de lei dos resíduos perigosos. Resumindo, é isso, né? É diferente, é super diferente, né? Mas para vocês verem que tudo começou lá no mestrado, né? E desde o mestrado, então, eu já faço uma pesquisa bem diferentona, né? E diferentona também por quê? Porque eu utilizo muito de pesquisa de fora do direito. Então, é isso que a professora Fernanda, né, e todos os professores aqui, a gente também sempre fala da questão da interdisciplinaridade ou até mesmo da transdisciplinaridade, ou seja, vamos olhar para outros campos da ciência e não somente para o direito, porque a gente está numa determinada complexidade que a gente precisa se apropriar de outras ciências para conseguir resolver essa complexidade que a gente vive, né, Fê? Então, isso é algo que a gente sempre fala, né? Vamos nos auxiliar de outras áreas da ciência para prestar respostas mais aptas, porque hoje em dia as questões que surgem, os dilemas, né, as demandas que surgem são complexas, não são como há 50, 30, 20 anos atrás, né? Então, a gente sempre tem que se atualizar, né, correr ainda mais na frente e se utilizar de outras áreas da ciência. E é por isso, então, que eu acabo utilizando praticamente, acho que 80% do meu material é de fora do direito, e aí eu caso com os 20% do direito e faço, né, essa costura maluca, mas que eu acho super interessante, né, poderia ficar horas aqui falando, enfim, em algum outro momento a gente fala mais, né, mas só para que vocês entendam, né, que o doutorado é ainda mais aprofundado. E sabe que vai nesse caminhar. Quando eu começo a ouvir, é que eu começo a fazer a minha listinha, né? Eu já estou com a minha listinha aqui. Mas vou tentar não interromper muito, porque é a convidada quem Não, tem que por falar. favor. Só Não. para fazer alguns links aí, até para te deixar com algumas perguntas. A questão das novas tecnologias e o direito, um entrave, aí é afirmação, pergunta, barra pergunta, ver se esse também tem o posicionamento, é também em relação às nomenclaturas. Porque o direito, mesmo que a gente observe, mas existem princípios, existe norma que regula, de certo modo, as relações, mesmo que elas sejam inovadoras, sim.
Um problema grave, ao menos, sob o meu ponto de vista, e aí puxando para a questão do metaverso e a IA, e me diz se é igual na Nano, é que as nomenclaturas dessas tecnologias, dessas ramificações científico-tecnológicas, elas não se enquadram no direito. E aí me parece ser o mais difícil de fazer esses ajustes do que aplicar, né? Até daí falando do metaverso, que agora é minha queridinha da vez, no metaverso tem também algumas situações assim meio folclóricas que eu quero que tu me diga se tem envolvendo a nanotecnologia. Tá? Saiu há poucos dias, a primeira apreensão no metaverso. Não foi isso, né? Na verdade, que aconteceu. Teve também uma pesquisa dentro de plataformas, mas não aconteceu a prisão no metaverso. Também teve uma outra situação, né, e aí, midiática, de um estupro no metaverso, mas a gente pega ali o que significa o estupro, né, como configura, quais são os elementos qualificadores e o que de fato aconteceu. Não enquadra. Isso também acontece com o nano, então já anota aí. Segunda, né? A primeira foi a nomenclatura, a segunda, essas questões folclóricas. E a terceira, são 4. A terceira, tu falaste da rastreabilidade. Né? Aí eu fiquei pensando aqui, medicamentos tem também, né? A questão de dar ali uma logística reversa para os medicamentos vencidos ou que não foram utilizados. As cargas, tem o transporte, que também é muito forte, a questão da rastreabilidade, inclusive internacional. Mas será que nós temos um nível de maturidade no Brasil que existam informações para identificar onde a nano está? Então, essa é a terceira. E a última, a última pergunta é este circular por conteúdos, a interdisciplinariedade e até mesmo a trans, que tu utilizas tão bem na tua pesquisa, que tu também consegues em sala de aula fazer ali nas tuas disciplinas, agora em psicologia jurídica, já fez em teoria geral, já fez em história do direito e tantas outras. No teu ponto de vista, e aí agora sim, né, mais despretensiosa a resposta, não precisa ser acadêmica, mas já com a veia da advogada, não te parece que também facilita muito a atuação, seja em uma inicial, em uma contestação, em uma defesa, conseguir circular e buscar em outras áreas? Pronto, larguei as 4. Jogou assim, né? Não, então, vou começar de trás para frente. Assim, primeira coisa, com certeza, né? Facilita e muito. Eu diria que não é só né, uma forma mais fácil da gente conseguir trabalhar, né? Até mesmo no âmbito profissional do direito, não só no acadêmico. Eu diria que é essencial, né? Porque assim como a gente já estava falando agora há pouco, todas as demandas, quando chegarem, né, nos futuros escritórios aqui dos nossos alunos, ou até hoje, né, quando já chega no meu escritório, o que acontece? A grande maioria das demandas que estão chegando não são demandas tradicionais do direito, né? Por exemplo, vai chegar em algum momento que vão bater no teu escritório e vão trazer uma situação de alguma injúria que aconteceu no metaverso. Vamos supor, né? Colocando uma hipótese. E aí, como é que tu vai conduzir, como é que tu vai conseguir construir, né, a tua inicial, por exemplo, porque o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que demonstrar o que é uma injúria tradicional no direito e tal, e aí tu vai ter que ir em outra área da ciência, lá na tecnologia, na TI, enfim, e tu vai ter que demonstrar o que é o metaverso, como é que funciona o metaverso, né, para que tu consiga fazer esse casamento. Então, assim, esse é só um exemplo, né, que eu estou trazendo porque tu está trabalhando bastante com o metaverso, enfim. E aí, se tu fosse utilizar somente mecanismos, somente base jurídica, tu não ia sair do lugar, né? A gente não ia conseguir sair do lugar. Por quê? Porque Nem a gente prova, precisa... né? Nem Não, prova. exatamente. Não, exatamente, né? Tu não ia conseguir levar adiante, né, a tua atuação, enfim, né, seja uma inicial, ou seja, se estivesse contestando, se fosse do outro lado, né, enfim, então, assim, se torna quase inviável, é essencial que a gente consiga, né, e bater, né, em outra área da ciência que não somente do direito. Então, assim,
E isso tem diversas outras situações, né? Se a gente for falar de cybercrimes, né, Fê, que é o penal dentro, né, da internet, enfim, das novas tecnologias. Se a gente for falar de um contrato mais complexo no e-commerce, né, contratos digitais, se a gente for falar de algum contrato que é feito num chat, no WhatsApp, né, enfim, diversas outras situações que já estão batendo hoje né, nos nossos escritórios, a gente sabe disso, né? Hoje em dia não chega mais o feijão com arroz para a gente. Muito pelo contrário, né? O que chega são diversas novas situações, né? Um dano moral no Facebook, né? Alguém que foi desaforado no Instagram, né? Se vocês têm uma empresa que sofreu uma denúncia, isso viralizou na rede social, porque hoje em dia também tem essa outra questão, né? Tudo viraliza, né? O O que é risco bom reputacional também, né? Que geram essas exatamente. situações. O que por um lado é bom, mas por outro também tudo tem os dois lados, né? Ao passo que a gente tem a informação muito mais rápida, às vezes, se aquilo não é verdade, né, pode viralizar e trazer um enorme prejuízo e quando vê nem aconteceu, né, eventual dano lá naquela empresa, né? Então, sim, a gente precisa, é essencial. Eu não vejo como, né, a gente trabalhar hoje em dia sem ir bater, né, as portas de outras ciências. Não tem como, né? Isso eu faço no meu escritório no dia a dia e na academia, então nem se fala. Né? Quando a gente está lá em introdução ao estudo do direito, quando tu traz os teus games, né, utilizando até o metaverso, outros tipos de jogos, né? Como que a gente não vai trabalhar melhor dessa forma? Lá na psicologia jurídica, quando a gente vai fazer esse diálogo entre penal, entre psicologia, entre direito de família, né? Então, não tem como, assim, é inviável hoje em dia, né? No ano 2022, a gente não conseguir trabalhar, né, com o direito com outras áreas, né? Para mim, assim, talvez eu possa estar até sendo um pouco radical, mas assim, eu não vejo como, né? Somos Acho duas. que Também não consigo. não tem como, sabe? Para mim, não tem como. Mas, né, existem profissionais e profissionais, isso também é um negócio, é uma coisa legal de destacar, né, Fê? Os nossos alunos, eles serão esses profissionais diferenciados, né? Porque, assim, pode ter 1 milhão de advogados, mas não teremos 1 milhão de advogados com essa visão, né? Que vão perceber que já desde o início aqui da faculdade já começam a ficar antenados que o direito ele precisa dialogar com outras áreas. Não tem como. Né? Então, tu melhor que eu também, né? Bate muito nessa tecla. A gente está sempre tentando demonstrar, né? Para a gente isso já é o dia a dia, né? Mas talvez para os alunos que estão iniciando, eles achem algo muito diferente, né? Porque talvez eles tenham aquela ideia mais tradicional, né? Conservadora do direito e que não está errada. A gente precisa do conservador, do tradicional, mas a gente evolui, né? E assim a gente consegue trabalhar melhor e trazer de novo, né, respostas aptas para todas essas novas complexidades que surgem, né? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim. Sim? Bom, as outras três que tu me perguntou, né? Quanto à nomenclatura, então, nas novas tecnologias, assim como tu trouxeste, né, esse entrave que acaba acontecendo também na inteligência artificial, no metaverso, enfim, sim, né? A resposta objetiva existe muita nomenclatura que chega para a gente aqui do direito, de fato, a gente nem sabe, se nós não estamos pesquisando essas outras áreas, vai chegar para a gente não vai nem saber o que é. Né? Por exemplo, assim, vai chegar, um algoritmo tal acabou fazendo com que 50 mil reais saíssem da minha conta. Né? Aí tu vai fazer assim, como assim algoritmo? Ah, tá, daí se tu não tá muito ligado, né? Se tu não vai atrás, tu não vai saber o que é algoritmo, né? Claro, né, Fê, a gente não tem, nós não somos da tecnologia da informação, da ciência, da informática, a gente não é, mas assim, a gente tem que saber o basicão, ou no mínimo ir atrás, né? Sabe que até te ouvindo, eu lembrei de um debate no grupo de estudos sobre metaverso que eu participo,
que o professor Rafael, um dos entusiastas do grupo, trouxe um enunciado sobre sucessões. E aí ele exemplificou bem com, olhem como, às vezes, um aparente serviço do direito acaba sendo um desserviço. Porque o enunciado de uma jornada de direito e sucessões falava o seguinte, que, assim, em linhas gerais, tá? Não vou lembrar exatamente, mas falava de modo muito resumido, que herança digital era patrimônio que deveria compor a divisão dos bens, tá? Mais ou menos, não era exatamente assim, mas sim. Tá, bem legal, ótimo. Mas o que é herança digital? O que é... Exatamente. O que é o patrimônio digital? O enunciado só falou isso. O patrimônio digital. Era mais ou menos... Acho que era isso até. Acho que era patrimônio digital. Patrimônio digital é a senha e o acesso ao Instagram. Patrimônio digital é criptomoeda. Bom, se for criptomoeda, já morreu, né? Porque ou eu tenho lá os 12 códigos de acesso ou eu não faço nada. E ele é intransferível. Então, acaba sendo... são os meus... sei lá, as minhas músicas que foram baixadas lá no Spotify e eu paguei para ter acesso os a elas. Os documentos lá da nuvem, da tal da nuvem, Os documentos da nuvem. O que é o patrimônio digital? Para a herança digital. O que é isso? Então, às vezes, também tem isso, né? Se o direito ele tentar ser muito rápido, não é bom que ele vá devagar. Mas se ele tentar ser muito rápido, sem fazer essas considerações de nomenclaturas, ele vai atropelar. E a tecnologia tem muito disso, né? Que é muito específico. Não, e aí, seguindo o teu raciocínio, aí que entra a pesquisa, aí que entra o grupo de estudo, né? Ou seja, vocês estão questionando o que é patrimônio, o que eles quiseram dizer com patrimônio digital, porque simplesmente jogaram ali uma nomenclatura, puxando de outra área, né? Mas o que é? O que eles pensaram, né? Porque como a gente não tem definido, nós aqui do direito... tudo isso? Será que pensaram? Exato, eu acho que não, né? Mas tudo bem, né? Porque é muito mais complexo do que parece, né? Parece assim, é patrimônio digital. Bom, mas patrimônio digital pode ser muita coisa, né? Muita coisa. Então, aí que entra, né, o papel da pesquisa, dos alunos, dos professores, né, dos eternos curiosos, para tentar trazer alguma resposta, né? E isso é outra questão que eu também sempre digo. Nós, nessas demandas, a gente não vai conseguir trazer uma resposta fechada. Por quê? Porque vai ser sempre um eterno pesquisar, né? Porque assim a gente vai se aperfeiçoando. Então, assim, em dado momento, com base, né, com o material que temos hoje, a gente pode chegar a essa conclusão, mas a gente vai seguir pensando, né, ficando inquieto e tentando descobrir. E aí a gente vai aprimorando, né? E é por conta disso que é sempre interessante, né, o papel da pesquisa nisso também. É bem legal. Mas eu acho que essa questão, sim, das nomenclaturas, dos termos, né, ou até, de certa forma, como que se enquadra dentro da sociedade, sei lá, determinado conceito da engenharia ambiental que tem a nano, por exemplo, né? Enfim, então, são questões muito difíceis, né, da gente conseguir conciliar, e esse é o papel, então, da pesquisa. Não é fácil, né? Não é fácil. E não é porque não é fácil que a gente vai deixar de fazer, né? E essa questão da pesquisa, o que eu estou pesquisando, o que tu está pesquisando no metaverso, enfim, na inteligência artificial, não é trazer uma respostinha fechada e que depois de apresentado, né, vai fechar aquele livrinho e deu. Não, né? É um constante pesquisar. E isso é uma coisa que a gente sempre fala também, né? Principalmente nas mostras, na pesquisa, na iniciação científica com os alunos da graduação, é mais importante que a gente tenha uma pergunta bem formulada do que apresentar uma resposta sim ou não. A resposta sim ou não, para a gente hoje, ela não é rica, ela não vai servir, né? De modo que o aluno ou que nós profissionais, que a gente consiga, né, contribuir de uma forma melhor. Para dizer sim ou não, hoje em dia não serve mais. Então, vale muito mais uma pergunta bem formulada, como, por exemplo, essas que tu me trouxe agora.
todas as perguntas que tu me fizeste, eu não tenho como te dizer sim ou não, né? E a gente está aqui discutindo, é exatamente isso, né? Eu acho que nessas novas áreas do direito é bem dessa maneira que a gente consegue visualizar. A tua fala em relação à construção de ferramentas me fez lembrar das NRs, que são muito utilizadas. E que Não, com certeza. que elas acabam tendo uma possibilidade de diálogo maior com a realidade, porque elas são produzidas Sim, a partir de técnicos e com não certeza. de juristas. Isso. Não, inclusive, assim, falando de normas de ANRs, ou até mesmo falando das normas ISO, que também é uma É a forma mesma de padronizar. linguagem. Exato, exatamente, né? Então, isso também a gente fala bastante, né? Assim, a gente fala hoje em dia também do pluralismo jurídico, né, Fê? Então, assim, não significa que o direito não possa se apropriar dessas NRs, ou, enfim, das normas ISO, né? Ou, enfim, de alguma outra diretriz de algum órgão internacional de saúde, né? Não significa que a gente não possa, muito pelo contrário. O pluralismo jurídico é isso, né? A gente se apropriar de outros instrumentos com potencial regulatório, uma vez que a lei por si só não vai mais ser viável, né? Da gente Sim. conseguir construir. Então, Bom, isso que é bem legal. aí aqui fico ainda com as outras duas, né? Não sei qual ordem que tu queres responder. Uma em relação, até uma já foi, né? Que é em relação à informação da Sim. nanotecnologia, assim, onde tem Não. essas informações. E as Isso. tem fake news também, Muito, como muito. tem o assalto, a prisão no metaverso, tem alguma Sim, aí? sim. Tem, porque na verdade, como as pessoas desconhecem, as pessoas acham que sabem do que estão falando, né? Hoje em dia, o que mais tem por aí são pessoas levando adiante informações que não têm credibilidade, né? Assim como a gente coloca na internet, né? A internet né? Pode ter qualquer coisa na internet. Agora a gente tem que sempre questionar, mas quem publicou isso, né? Da onde que veio essa informação? Isso é o mais importante, né? Independente do que a gente esteja investigando, pesquisando, é sempre perguntar da onde que veio essa informação, né? Hoje em dia a gente brinca bastante dos tiozinhos de WhatsApp, né? De informação de WhatsApp. Vai dizer que todo mundo não participa de algum grupo de família, de amigo de WhatsApp e vem aquelas fake news, assim, aquelas coisas absurdas, né? Tem direto, né? Então, quando vem de WhatsApp, quando vem de Facebook, assim, ó, eu sempre tenho 50 pés atrás, porque, né, nem, na grande maioria é fake. Então, a gente sempre tem que questionar. Então, assim, tem muita gente falando de tudo e, na verdade, não sabe nada, né? Ou então acha que sabe por quê? Porque leu uma fake news lá no WhatsApp, leu uma fake news lá no Facebook, né? E acha que está dominando o assunto, e não é assim. Nós, pesquisadoras da academia, a gente sabe quantos anos a gente estuda para conseguir trazer um conceito, uma definição com propriedade, né? E é algo sempre a construir, né? Não é algo definitivo. Então, sim, né? Tem muitas notícias, enfim, que ou a nanotecnologia é uma coisa catastrófica, né? Por exemplo, assim, porque uma pesquisa que saiu, mas isso até é verdade, né? Que se verificou que uma determinada espécie de peixe lá nos Estados Unidos, ali perto da bacia de São Francisco, que casualmente tinha uma empresa que usava a nanotecnologia, uma espécie específica, né, de peixe, eles começaram a se matar, assim, né, dentro daquela bacia específica. E aí, então, eles foram pesquisar por que aquela é zebrafish, o nome da espécie. Por que esse peixinho específico eles começaram a se comer, assim, né, tipo, a se matar entre si. E aí, então, eles, né, pesquisadores principalmente da área da biologia, enfim, foram verificar, né, foram estudar os peixinhos e tal, e verificaram que tinha muito material, muito nanopartícula no sistema, ai meu Deus, me fugiu a palavra agora. Neural, não.
neural, isso, né, no sistema do cérebrozinho deles, né, tinham muitas nanopartículas, né, então eles acabaram chegando à conclusão que, em virtude, né, porque como tinha uma empresa que acabava, né, escoando a água para a bacia, aquela ali onde estavam os peixinhos, que tinha muito nanopartículas, por conta de um contato excessivo daquela espécie de peixe, né? E aí, quando eles foram analisar, o cérebrozinho deles tinha muita nanopartícula, então aí eles concluíram que, em virtude, né, do sistema nervoso daqueles peixinhos estarem com uma capacidade, enfim, muito superior de nanopartículas, eles acabaram chegando a esse comportamento. Então, isso é real, né? Mas aí é aquilo, né? Aquilo, assim, se alguém pega aquela notícia e simplesmente joga pro universo Contextualizada. descontextualizado, se, né, se não lê o artigo, tudo, vai parecer uma coisa catastrófica, vai parecer que amanhã nós viraremos zumbis, né, vai ser aqueles filmes de zumbis, um comendo o outro, não, calma, não é assim, né, então a gente sempre tem que ter muito cuidado, e da mesma forma, pro lado bom, né, nossa, se a gente utilizar determinado creme, né, principalmente naquelas TVs pagas, tipo Shoptime, aquelas coisas, né, tipo assim, utilize o creme tal, daí aparece lá a mocinha num dia toda enrugada e no outro com 20 anos a menos, como se fosse fazer um milagre, e não é assim, né, então tanto para um lado quanto para o outro a gente sempre tem que cuidar, porque tem, né, esses dois lados, como em qualquer nova tecnologia, assim como já aparece no metaverso, enfim, então tem essas questões, sim. Bom, eu poderia ficar aqui, né, a noite toda, mas sei que temos um tempo, até porque parte dessa atividade está em ser uma pequena pílula de incentivo à pesquisa e para que os alunos conheçam um outro lado do professor, da professora, que pouco se pode mostrar em sala de aula, em dias tradicionais. Por isso, de fazer aí também uma homenagem ao labor silencioso que todos os professores pesquisadores da nossa instituição fazem. Então, eu vou parar por aqui, até parei de anotar para não cair em tentação de seguir com minhas perguntas. Prof, quero agradecer muito, muito, muito que tu tenhas topado compartilhar tua experiência, e o momento é também para inspirar os alunos, nada melhor do que trazer uma pesquisadora como tu para fazer isso. O prof. Felipe de Lavra, não sei se... Sim, tu conheces eles, mas não sei se tu vai lembrar agora. Uhum. Ele tem uma frase muito bacana, que em uma visita técnica que nós fizemos, ele falou para os alunos, e vou me apropriar dela, estou aqui citando que é dele para não ter problema aí, tá? Que quando a gente olha, né, se ainda tem oportunidades no mundo do trabalho jurídico, a gente deve olhar para o céu e ver que o céu é muito grande para poucas estrelas, né? Se comparado com o tamanho do céu, ainda tem muito lugar para estrelas brilharem. E aí essa tua fala me fez lembrar ele, e não só pelas pontuações de oportunidades que o profissional do direito pode ter, mas também pela tua trajetória. Olha que bacana, né? Eu vir para um tema tão desafiador, construir uma pesquisa, seguir ainda assim em sala de aula muito firme também nas conceituações, no posicionamento tradicional quando é necessário, e ao mesmo tempo cumprir com esse desafio de ir para uma área tão inovadora. Então, parabéns. Ai, Parabéns. obrigada. Beijo. Obrigada, prof. De fato, é um desafio, né? A gente está sempre jogando, né? A gente tem que dar valor para o tradicional, para esse lado tradicional do direito, conservador, porque é de onde a gente veio, né? É de onde a gente veio para onde a gente vai. E esse caminhar, né? Ou sair um pouco da caixinha, né? A gente sempre brinca, nós somos professores fora da casinha, não, fora da caixinha, né? Ou seja, somos diferentes no sentido de ir para outros campos de pesquisa, para outras áreas, sempre vinculando, né, com uma nova complexidade que a gente vive, porque hoje o nosso dia a dia é isso, né? Independente da área que a gente goste de pesquisar, novas tecnologias, enfim, é um campo muito vasto, né? Então,
fica com certeza que a dica para os alunos basta eles serem eternos inquietos, né? Curiosos, porque aí e tu tendo prazer, né? Se tu sabe exatamente o que tu quer pesquisar, o que tu gosta, vai ser sempre prazeroso, né? E a pesquisa também, ela demanda, como a gente falou lá no início, muita dedicação, né? Não é fácil, abdicar da família, de tempo de lazer, de dormir, né? De tempo com o filho, com o marido, com o namorado, com o amigo, né? Em nome de algo maior, que é a pesquisa, que é a ciência, né? Mas é muito recompensante, né? Eu digo assim, a gente não faz porque a gente quer ter uma recompensa, não. A recompensa é aquele aluno que é aquela construção que tu vê a partir de um aluno, aquele aluno curioso que vem te perguntar alguma coisa, né? Ou que desperta a curiosidade. Assim, eu sempre brinco que em todo semestre, se eu despertar um ou dois curiosos, eu já estou feliz da vida, porque é exatamente isso, é levar adiante essa inquietação, né? E o direito, do jeito que ele está, se atualizando, né? A gente precisa, sim, se atualizar. Então, a gente tem um campo muito vasto para procurar, para pesquisar, para ir atrás, seja no campo mais acadêmico, ou seja até mesmo no profissional mesmo, da advocacia, ou enfim, todas as outras áreas, os operadores de direito, né? Sejam concursados, juízes, promotores, enfim, lá no futuro, né? Então, é assim, tem bastante campo. Muitas páginas para escrever, né? Para escrevermos histórias. Bom, prof, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, pela tua presença. Vou encerrar por aqui a nossa gravação. Os alunos que assistiram sabem que tem que fazer aí as interações no canal, para que assim a gente também consiga depois dar um feedback e seguir com o nosso debate. Já ansiosa pelo próximo, né? Como estamos no finalzinho do semestre, desejar boas férias, que aproveites aí com os teus e que logo a gente se veja novamente. Então tá, muito obrigada, até mais e espero que a gente repita muito em breve. Tchau, tchau. Com certeza, até!